Escondida nas profundezas das ondas do Pacífico Ocidental, encontra-se a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo de todos os oceanos. O primeiro passo na jornada para desvendar o que criou essa misteriosa cicatriz na crosta terrestre. A Depressão Challenger, que é apenas uma pequena parte da Fossa das Marianas, tem cerca de 50 vezes o tamanho do Grand Canyon. Imagine o lugar mais escuro e profundo da Terra, onde a luz do Sol jamais chega. A Fossa das Marianas se estende por 2.400 quilômetros com seu ponto mais profundo, a Depressão Challenger, atingindo 11.000 metros de profundidade. Durante anos, os cientistas acreditaram que ali havia silêncio absoluto. Mas agora a inteligência artificial escaneou suas profundezas, revelando algo chocante que ninguém jamais imaginou. É o lugar mais profundo da Terra, a 11 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Pacífico. E agora, os cientistas estão tendo um vislumbre raro do que vive nas profundezas da Fossa das Marianas. O silêncio que gritava. Em 2014, cientistas realizaram levantamentos acústicos no Oceano Pacífico. Seu objetivo era ouvir as profundezas da Fossa das Marianas e coletar sons naturais de fundo. Eles esperavam ouvir ruídos familiares, como o suave chamado das baleias ou o estrondo de terremotos distantes. Em vez disso, gravaram algo estranho que nunca tinham ouvido antes. O som incomum durou entre 2,5 segundos e 3,5 segundos. Os pesquisadores descreveram o som como uma vocalização em 5 partes. Começava com um gemido profundo, passava por diversas mudanças e terminava com um som agudo que atingia quase 8.000 Hz. O padrão sonoro se repetia constantemente, o que indicava que não se tratava de um ruído de fundo aleatório. Os cientistas rapidamente deram um apelido a isso, chamaram-lhe Biotwang. Quando começamos a ouvir esses sons, reconhecemos alguns sons relativamente familiares, como os das baleias jubarte e dos golfinhos. Mas também nos deparamos com um som muito estranho e incomum que mais tarde chamamos de biosom, do Pacífico Ocidental. O problema era que a fonte permanecia invisível. Nenhum sistema de câmeras capturou qualquer criatura correspondente. Nenhum navio relatou a presença de animais nas proximidades quando o som ocorreu. O que restou foi um som que parecia vivo, mas sem qualquer prova visual. Nos anos seguintes, os especialistas tentaram várias explicações. Alguns pensaram que poderia vir de uma espécie nunca antes estudada, talvez habitando lugares onde os humanos jamais chegaram. Outros sugeriram que forças geológicas sob pressão extrema poderiam criar efeitos acústicos incomuns. Algumas pessoas consideraram a possibilidade de instrumentos defeituosos, embora o padrão repetitivo tornasse essa ideia pouco convincente. Em 2016, pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon compararam o biotwang com os chamados de baleias de barbatana, especialmente baleias minke. A gravação mostrou algumas semelhanças, mas nenhum chamado de baleia conhecido correspondia completamente à estrutura. Nunca havia sido confirmado que baleias minke emitissem sons em profundidades tão grandes. O mistério só aumentou. Trata-se de uma baleia anã de minke, uma das menores entre as grandes baleias. As especulações então se espalharam por diversas direções. Alguns escritores afirmaram que o som indicava a existência de vida além da Terra. Outros acreditavam que o oceano ainda escondia animais com comportamentos raros demais para serem observados. Após 10 longos anos, o biotwang permaneceu sem uma resposta definitiva. Era um som vindo da escuridão que desafiava a ciência e lembrava a todos que o mar ainda guardava segredos. Mas esse som misterioso era apenas o começo. O que os cientistas descobriram em seguida provaria que a fossa esconde perigos para os quais nenhum ser humano estava preparado. Mais profundo que morte, a Fossa das Marianas é um dos lugares mais difíceis de alcançar na Terra.
Em seu ponto mais profundo, a pressão chega a ser mais de 1000 vezes maior do que a que sentimos ao nível do mar. Esse peso esmagaria um submarino comum em instantes. Assim, apenas embarcações especialmente projetadas conseguem sobreviver à descida. A trincheira também é um lugar de noite eterna. A luz do sol nunca chega ao fundo. A única luz provém de criaturas raras que brilham no escuro. As temperaturas da água permanecem próximas do ponto de congelamento durante todo o ano, tornando a sobrevivência um desafio constante para todas as formas de vida. A escala da exploração evidencia essa dificuldade. Dezenas de robôs exploradores já cruzaram a superfície de Marte, mas menos de 2 dúzias de pessoas visitaram o ponto mais profundo da fossa. De muitas maneiras, sabemos mais sobre outro planeta do que sobre o fundo do nosso próprio oceano. A vida aqui precisa funcionar com recursos muito limitados. O oxigênio é escasso e o alimento quase inexistente. A maioria das criaturas depende da neve marinha, uma chuva suave de plâncton, conchas e fragmentos de matéria orgânica que descem das camadas superiores da atmosfera. O aumento da neve marinha nesta área está de acordo com as expectativas em relação aos montes submarinos. Quando se forma um monte submarino raso como o Bowie, a água fria e rica em nutrientes sobe pelas suas encostas. Sem esse suprimento limitado, o ecossistema entraria em colapso. A fossa oceânica guarda seus segredos porque as barreiras que a cercam são imensas. As máquinas falham sob o peso esmagador, enquanto missões rudimentares exigem anos de preparação e vastos recursos. Dentro da trincheira, cristas e vales criam bolsões isolados, onde as espécies evoluem de maneiras ocultas. Para cada descoberta, mais mistérios surgem. A trincheira continua sendo a caixa preta da Terra, um cofre trancado da história e da vida ainda à espera de ser aberto. Mesmo nessa escuridão opressiva, algo emitia sons inexplicáveis, e a resposta mudaria tudo o que pensávamos saber. A revolução da IA. Por quase 10 anos, o estranho som chamado biotwang intrigou os cientistas. Os ouvidos humanos e os métodos antigos só conseguiam explicar parte dele. Uma grande mudança ocorreu quando a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, uniu forças com a Universidade Estadual do Oregon. Eles decidiram usar inteligência artificial para estudar o mistério de uma nova maneira. A equipe construiu um sistema capaz de ouvir por muito mais tempo do que os humanos. A IA conseguiu analisar milhares de horas de gravações subaquáticas. Uma única pessoa jamais conseguiria concluir um trabalho tão árduo, mas o aprendizado de máquina foi capaz de analisar os dados sem perder a velocidade. Ele buscou estruturas e padrões ocultos em meio ao ruído do oceano. A IA não dependia de palpites humanos. Em vez disso, o sistema se concentrou apenas no que os dados mostravam. Isso permitiu que o sistema separasse sons de fundo aleatórios de sinais repetitivos que poderiam vir de animais. Transformou o oceano profundo em uma biblioteca pesquisável, algo que nenhum cientista havia conseguido antes. O ponto de virada ocorreu quando os resultados da IA foram comparados com os avistamentos de baleias. Ao longo de muitos anos, observadores registraram quando e onde as baleias de Bride apareceram perto da fossa. A IA correlacionou esses avistamentos com as gravações de áudio. Em 9 de cada 10 casos, o som característico estava presente quando as baleias foram avistadas. Essa foi a primeira vez que os cientistas tiveram certeza de que o som pertencia a uma espécie real. Após uma década inteira de tentativas e erros, eles finalmente puderam afirmar que o som característico era o chamado da baleia de Bride. A descoberta deu ao som uma identidade clara. O mistério que antes levava a falar de espécies desconhecidas, ou até mesmo de visitantes alienígenas, agora tinha uma explicação concreta. O som vinha de baleias que vivem em partes do oceano que raramente alcançamos.
Esse sucesso demonstrou o poder da IA. O que antes parecia uma voz fantasmagórica das profundezas se transformou em dados estruturados que puderam ser relacionados à vida. O oceano ainda esconde muitos segredos, mas esse momento provou que ferramentas avançadas podem revelar respostas que o esforço humano sozinho não consegue alcançar. Finalmente, desvendar o mistério do som biológico foi como uma vitória, mas abriu as portas para uma descoberta ainda mais chocante que se escondia na lama da trincheira. A revelação sobre as baleias noivas. Quando os cientistas finalmente conseguiram identificar a origem do som característico das baleias noivas, muitos sentiram choque e entusiasmo. As baleias de Bride são baleias barbadas de tamanho médio que vivem em mares tropicais quentes. Elas se deslocam pelos oceanos ao redor do mundo e não são raras. Por esse motivo, muitos especialistas acreditavam que seus chamados já estavam bem documentados, mas nenhum estudo havia revelado um som como o biotwang, emitido por elas. O próprio chamado apresentava um ritmo incomum. Em vez dos longos cantos ou gemidos profundos, frequentemente associados às baleias de Barbatana, esse som se desdobrava em 5 partes distintas. Começava com um gemido baixo, passava por tons ascendentes e terminava com um som agudo que atingia milhares de hertz. A estrutura deixou claro que não se tratava de um canto típico de baleia. Os pesquisadores sugeriram que o som poderia representar um comportamento regional. Assim como os grupos humanos desenvolvem sotaques ou dialetos, as populações animais podem criar estilos de comunicação únicos. As baleias noivas da região das Marianas podem ter desenvolvido um chamado próprio e distinto, diferenciando-as de outros grupos nos oceanos do mundo. Esse conhecimento forneceu aos cientistas uma fonte de informação, mas também abriu novas questões. Baleias em outras regiões usam chamados muito diferentes. Então, por que essas baleias emitem sons tão incomuns nessa parte profunda e isolada do Oceano Pacífico? O ambiente da fossa pode influenciar seu comportamento, embora ninguém possa confirmar exatamente como. A função do som característico dessas baleias também permanece incerta. Alguns acreditam que ele desempenha um papel no acasalamento, outros o veem como uma forma de navegação, enquanto outros pensam que representa uma comunicação complexa, ainda além da compreensão humana. O mistério não terminou. Simplesmente deslocou-se para um novo território, mostrando que até mesmo criaturas familiares guardam segredos à espera de serem descobertos. Enquanto as baleias cantavam suas canções estranhas na superfície, algo muito mais alienígena prosperava na lama mais profunda, e isso reescreveria as próprias regras da vida. O mundo alienígena oculto. Enquanto a atenção se voltava para as baleias, outra descoberta provou que a Fossa das Marianas esconde formas de vida ainda mais estranhas. Uma equipe da Universidade Jiaotong de Xangai trabalhou com pesquisadores do Laboratório Nacional Lawrence Berkeley para estudar os minúsculos organismos que vivem nos sedimentos da fossa. O que eles descobriram foi surpreendente. Constataram que quase 90% das espécies nunca haviam sido relatadas antes. Em outras palavras, quase 9 em cada 10 organismos eram completamente novos para a ciência. Para chegar a esse resultado, a equipe examinou mais de 1.100 amostras de sedimentos e processou mais de 92 terabases de dados genéticos. Tornou-se um dos maiores levantamentos genéticos já realizados no Oceano Profundo. O quadro que emergiu era mais alienígena do que partes do espaço sideral. Os telescópios podem mapear planetas, estrelas e asteroides, mas essa vasta comunidade na Terra permaneceu oculta até que ferramentas genéticas a revelaram. A fossa era como um tesouro de vida aguardando silenciosamente na escuridão. Esses micróbios também demonstraram maneiras notáveis de suportar condições extremas. Sem luz solar, elas sobrevivem sem fotossíntese. Em vez disso, obtêm energia de reações químicas na crosta terrestre.
Algumas fixam nitrogênio, tornando-o utilizável para outras formas de vida, enquanto outras reciclam enxofre, mantendo o equilíbrio dos ecossistemas oceânicos profundos. As lições vão além da Terra. Se os micróbios conseguem sobreviver sob pressão esmagadora, água quase congelante e escuridão total, então, planetas e luas sem luz solar também podem abrigar vida. A fossa oceânica tornou-se um laboratório vivo, reformulando nossa visão da biologia e da busca por mundos além dela. Esses micróbios alienígenas já eram incríveis por si só, mas quando os cientistas examinaram mais de perto criaturas maiores, descobriram que a evolução estava aplicando o mesmo truque repetidamente. A resposta repetida da evolução. A Fossa das Marianas não apenas esconde criaturas estranhas, mas também mostra como a evolução se repete quando confrontada com desafios extremos. Pesquisadores que estudam a genética de espécies de águas profundas descobriram que animais completamente distintos compartilham as mesmas estratégias de sobrevivência. Peixes caracol e anfípodes, que pertencem a ramos muito diferentes da árvore genealógica, desenvolveram soluções moleculares idênticas para sobreviver à pressão esmagadora. Ambos os grupos dependem de um composto especial chamado óxido de trimetilamina, ou TMAO. Essa substância estabiliza proteínas que de outra forma se desintegrariam sob o peso de milhares de metros de água. Ao produzir grandes quantidades de TMA, esses animais mantêm seus corpos funcionando em condições onde quase nenhuma outra forma de vida consegue existir. Os cientistas descrevem isso como evolução convergente. Significa que espécies distintas, sem contato ou ancestralidade compartilhada, em tempos recentes, ainda chegam à mesma conclusão. É como se a evolução pressionasse as mesmas teclas de piano em instrumentos diferentes, produzindo música semelhante, mesmo que os músicos estejam distantes. Esse padrão sugere que a sobrevivência em ambientes hostis segue caminhos limitados. A natureza só pode usar um número limitado de soluções, e quando a pressão se torna suficientemente forte, a evolução guia as espécies em direção ao mesmo conjunto de estratégias. Essa previsibilidade abre uma nova perspectiva sobre a adaptação. Se a fossa oceânica força animais não relacionados a resolverem problemas de maneiras semelhantes, então as regras podem se aplicar também fora da Terra. A vida extraterrestre que enfrenta pressão intensa, frio ou falta de luz solar também pode recorrer a um conjunto semelhante de mecanismos químicos. Os astrobiólogos veem isso como um sinal encorajador. Em vez de um mar de incógnitas, pode haver princípios universais que moldam a vida onde quer que ela surja. A Fossa das Marianas se torna mais do que um canto remoto do oceano. Ela funciona como um espelho refletindo o funcionamento da biologia sob limites que podem ser comparáveis aos de luas geladas ou planetas distantes. Ao estudar a fossa, os cientistas obtêm informações não apenas sobre as criaturas da Terra, mas também sobre os possíveis padrões de vida em todo o universo. A evolução convergente demonstra que, embora as formas possam diferir, as soluções para a sobrevivência frequentemente se repetem. A fossa oceânica escura e fria oferece um mapa que pode guiar a busca por vida além do nosso mundo. As soluções repetidas da natureza foram impressionantes, mas as verdadeiras maravilhas da engenharia foram as criaturas que aprenderam a viver onde nada deveria sobreviver. Engenharia da vida, sob pressão. A vida na Fossa das Marianas é moldada por condições que destruiriam a maioria dos organismos. Os peixes caracol demonstram isso com muita clareza. Seus corpos são macios e quase transparentes, com membranas celulares fluidas e tecido gelatinoso que se dobram sob pressão em vez de se romperem. Esse design flexível permite que eles se movam com facilidade nas águas mais profundas. Os anfípodes, os minúsculos crustáceos que prosperam na fossa oceânica, usam um plano diferente.
Seus corpos contêm proteínas resistentes à pressão que se mantêm unidas onde proteínas normais colapsariam. Elas também produzem antioxidantes que protegem as células dos danos causados pelo estresse. Mesmo as baleias noivas, embora não permaneçam nas profundezas para sempre, possuem suas próprias características especiais. Seus músculos armazenam grandes quantidades de oxigênio, permitindo que mergulhem por longas distâncias sem ficarem sem fôlego. Seus tecidos também se adaptam para equilibrar as mudanças de pressão à medida que se movem entre as águas superficiais e as profundezas mais escuras. Juntos, esses exemplos mostram como a pressão atua como uma escultora moldando as formas de vida em modelos de sobrevivência. Essas adaptações são mais do que meras curiosidades. Elas oferecem lições para a tecnologia humana. A estabilidade das proteínas das profundezas marinhas pode inspirar avanços na biotecnologia, onde as enzimas precisam funcionar sob condições industriais extremas. Os sistemas antioxidantes podem levar a descobertas médicas revolucionárias na proteção das células humanas contra danos. A ciência dos materiais também pode se beneficiar de projetos testados pela evolução. A trincheira oferece modelos vivos de resiliência, onde a vida demonstra como suportar forças esmagadoras, oxigênio escasso e frio constante. Ao estudar esses modelos, os humanos podem construir ferramentas mais resistentes, medicamentos mais seguros e sistemas mais inteligentes para seus próprios desafios extremos. Essas adaptações incríveis pareciam histórias de sobrevivência perfeitas, até que os cientistas descobriram algo que provou que nenhum lugar na Terra está a salvo do alcance humano, a poluição no fim do mundo. A Fossa das Marianas parece outro planeta, mas mesmo aqui a influência humana chegou. Cientistas que estudavam anfípodes que vivem a mais de 11 quilômetros de profundidade encontraram vestígios de produtos químicos industriais em seus corpos. Entre eles, PCBs e PBDES, ambos proibidos há décadas devido aos seus efeitos tóxicos. Apesar da proibição, essas substâncias ainda circulam pelo mundo. Os vetores são a neve marinha e os microplásticos. Pequenos fragmentos de plástico e partículas de resíduos descem da superfície, afundando lentamente na água até atingirem o fundo. Ao longo desse percurso, transportam contaminantes para as zonas mais escuras e profundas do oceano. A descoberta comprovou que nenhum lugar na Terra permanece intocado pelo impacto humano. A fossa funciona como um sumidouro para a poluição. Tudo o que entra no oceano de produtos químicos a plásticos acaba se depositando em suas profundezas. Em vez de passarem despercebidos, esses poluentes se tornam parte da cadeia alimentar das profundezas marinhas. Pequenos organismos absorvem as toxinas e criaturas maiores as consomem, criando um efeito de bioacumulação, onde a contaminação se acumula nos níveis mais altos da cadeia. Surpreendentemente, alguns níveis de contaminação em animais das fossas oceânicas são ainda maiores do que os encontrados em espécies que vivem em rios próximos às zonas industriais. O mesmo lugar que antes era considerado o mais remoto e seguro tornou-se uma testemunha silenciosa da atividade humana. A trincheira, antes vista como um deserto intocado, agora conta uma história mais sombria. Ela mostra o quão longe a poluição pode chegar e quão duradouros podem ser seus efeitos. Mesmo no fim do mundo, as ações humanas deixam uma marca da qual a vida não pode escapar. A Fossa das Marianas sussurra segredos de vida, mistério e advertência. De micróbios alienígenas a cantos de baleias e poluição humana, suas profundezas nos lembram que a descoberta nunca termina. Se essas histórias te emocionaram, curta, compartilhe e inscreva-se. Juntos continuaremos explorando a última fronteira da Terra.